E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a jornada de chamas gêmeas. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que são chamas gêmeas, a diferença dos tipos de relacionamento, alma gêmea, chama gêmea, relacionamento kármico, tem tudo num outro vídeo aqui. Volta ali para você assistir caso você ainda não saiba. Mas Aline, como é que eu sei que eu tô numa jornada de chamas? Primeiro, o seu ser vai saber. Aqui dentro, você vai saber. A jornada de chamas gêmeas ela é bem complexa, eu já falei isso pra vocês. Ela não é um conto de fadas, mas ela pode ter um final feliz. E isso vai depender de você, muito de você que está me ouvindo agora. Se você está por aqui, é porque você já está desperto, desperta. Sendo você o divino masculino ou o divino feminino, independente se você é homem ou mulher, né, dentro dessa polaridade. Também já expliquei isso aqui no canal. Falando sobre essa questão de jornada, né? Quando você encontra o seu gêmeo, pessoalmente, tá? Acontece a reconexão. Ah, eu vi uma foto dele. Ah, nós conversamos pela internet. Não, gente, é pessoalmente. Para o start acontecer, precisa ter o primeiro contato. Ah, mas eu preciso ter beijado, preciso ter abraçado. Não precisa ter acontecido nada, tá? A princípio. Mas se você encontrou com o seu gêmeo fisicamente, já é o suficiente para virar a chave e a sua vida começar. Enfim, a jornada de chamas, ela acontece primeiro com a reconexão, onde vocês vão passar por um período de lua de mel. Vocês vão querer se ver sempre, falar o tempo todo. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo completa, um completa o outro, um pensa, o outro já falou. É maravilhoso. O período de lua de mel, que nós chamamos, né? Nesse período pode acontecer, sim, relacionamento físico, né? Vocês podem se relacionar intimamente e é sensacional. Porque ele é um amor sagrado. É diferente de tudo que você já viveu até aqui. Depois desse período, acontece a primeira separação. O que é a primeira separação? Começa a quebradeira, começa a discussão, começa a divergência, porque o seu gêmeo, ele tem o poder de despertar em você feridas do abandono, da rejeição, da traição, da raiva, tudo que tá aqui dentro, sabe? Guardado há muito tempo, que você não curou, não cuidou, não olhou. Foi só quando a gente vai jogando para baixo do tapete, jogando, escondendo? Pois é. Pois é. O gêmeo tem esse direito e esse dever. Quando vocês descem para cá, vocês assinam, né? Vamos hipoteticamente imaginar um documento em que um vai ajudar o outro na jornada. Por isso que eu falei para vocês no começo que não é uma história de conto de fadas. É uma jornada. É uma jornada de despertar de alma, onde os dois vão despertar. Normalmente, primeiro, o divino feminino, né? A mulher, no caso, a polaridade feminina, desperta, começa a estudar, começa a buscar a espiritualidade com mais intensidade, e depois o masculino. Pode acontecer o contrário e tá tudo certo, porque cada jornada é única. Uma não é igual à outra, tá bom? Depois dessa primeira separação, você vai pro... Você, que eu digo, né? No caso, você desperta. Você vai pra noite escura da alma. Aí o bicho pega. Você entra em depressão profunda. Sabe o fundo do poço? É pra lá que você vai. Porque você quer estar com o gêmeo, mas não dá. Porque começa a acontecer aquela história do corredor e do perseguidor que eles falam, né? Isso pode ser que não aconteça também, mas normalmente acontece. Ele corre e você quer falar com ele, ele te bloqueia, eu não quero mais saber, e aí você já fica com raiva, agora eu vou fazer outra coisa pra magoar ele, e aí começa uma confusão de sentimentos que você precisa parar, respirar, olhar pra você, esquecer um pouco o seu gêmeo agora e se reorganizar. Você precisa olhar para essas feridas. Esse é o papel da jornada de chama gêmeas. Fazer todas as curas necessárias para que tudo isso que você tem, ancestralidade, você cura, a criança interior que está ferida, as coisas que você viveu em outras vidas, a angústia que você sente, tudo isso precisa ser transmutado, precisa ter curado. E tudo isso é uma busca pelo seu equilíbrio emocional. Nessa fase, né, de limpeza das dores mais profundas, o divino feminino ele sente muito a ferida da rejeição e o masculino do abandono. Porque você simplesmente não vai mais falar com ele não vai mais falar com você, então um se sente rejeitado, outro se sente abandonado. E aí nessa fase o feminino se sente muito impotente, sente medo. E nessa parte também ocorre uma atração e uma fascinação muito grande pelo divino masculino. Você quer muito aquela pessoa do seu lado.
Você já decidiu que é com ela que você quer ficar. Você já sabe, o seu ser aqui dentro já sabe. Nesse ponto, o masculino entra no piloto automático, o ego dele infla, vai lá em cima, porque você tá mandando energia pra ele positiva, né? Nossa, ele é perfeito, ele é lindo, é o amor da minha vida. E ele tá lá. Não falando isso, não precisa falar, tá? É energia, ele sente, porque vocês são ligados, né? Pelo cardíaco, pelo coração. E o ego dele vai inflando, vai inflando. E ele tá alimentado. Ele não precisa te ver, porque você tá mandando essa energia pra ele de graça. Enquanto você tá lá chorando, sofrendo. E aí o ego do masculino decola, vai lá pra cima. E o feminino vai pro fundo do poço. Aí acontece isso aqui, ó, né? Por isso que a gente chama de separação. Não necessariamente vocês precisam estar separados, né, fisicamente, mas normalmente acontece, tá? Umas brigas bem feias, assim. E aí vocês se separam. A conexão de chama gêmeas, trata de magnetismo, né? Ela fala sobre o amor que transcende. Então é um processo de desapego, sabe? E de amor próprio, de olhar pra si. E aí quando você faz todas essas curas, você procura um terapeuta, você procura ajuda, você olha pra dentro disso, você passa pelas catarses. As catarses, né, são momentos de choro, de limpeza, você precisa tirar isso pra fora. Não tem como você estar num relacionamento saudável se você tá machucado. Eu sempre falo isso. Não adianta você estar sangrando e ficar com alguém, porque você vai pingar. Você vai pingar sangue em cima do outro. Né? Falando assim, de um jeito bem analogia mesmo. Cura essa ferida, trata ela, cicatriza ela. Quando tiver tudo certo, vai acontecer a reconexão. Vai acontecer. E nessa reconexão, o masculino tá lá, né? Vivendo a vida dele, o ego dele tá mais alto do que nunca. E aí o feminino já trabalhou todas as curas, já tá melhor. E aí você pensa, agora vai! Agora vai ter união, a gente vai ficar junto, vai ser feliz para sempre, vai casar, ter filho, cachorro, aquela coisa toda. Só que não. Ainda não. Acredita? Ainda não é hora. Porque o masculino, ele tá muito conectado com o material, né? Com o físico, né? Com a fisicalidade, com o trabalho, com o dinheiro, ele tá focado, ele quer conforto, ele quer estabilidade financeira e aí ele não olha para relacionamento. E pode ser que ele esteja num outro relacionamento também, que normalmente, tá, gente, é kármico, que ele tá aprendendo coisas, resgatando coisas, porque ele não pode ter nenhuma pendência, você também não, antes de se reunir, porque essa união ela é eterna. Então precisa ter todo esse processo de cura antes, para os dois chegarem lindos e curados no final, para que o amor seja realmente puro como ele tem que ser. E aí quando acontece essa reconexão, né? Aí que você pensa que vai e não vai, aflora o pior lado do divino masculino. Vocês não têm noção. Muita diferença energética. Aí começam os joguinhos, né? Aí eu quero, não quero mais, eu bloqueio, desbloqueia. A gêmea não vai, dá uns ghosts, né? Acontece de tudo que você puder imaginar. E nessa fase, o feminino se impõe. Ela fala, não, peraí, eu fiz minhas curas. Claro que você não precisa jogar isso na cara dele, né? Pra falar. Mas você sabe o que fez. Fiz a minha parte. O senhor tá aí no oba-oba, vivendo no seu momento, nem bola. Sem conexão com a espiritualidade, não faz uma oração. Não tá nem aí, não acredita nessas coisas, não tá nem aí. E você tá aqui, ó, conectado com Deus, pensando nas coisas boas e intencionando, e faz meditação, e faz aterramento, e faz yoga, e cuida do seu corpo. Tá aí agora. Aí nessa fase o feminino se impõe, falando, não, desse jeito eu não quero. Desse jeito eu não quero mais. E aí não tem mais um negócio, vamos só ficar, sem ninguém saber, que ninguém sabe, ninguém estraga. Aquela velha historinha, né, que a gente sabe. Eu não tenho tempo pra responder, tô muito ocupado. Gente, 15 segundos pra mandar uma mensagem, né? Pois é. E aí o feminino se impõe, falando, não quero mais assim. Aí o masculino se apavora, porque o feminino nunca falou assim com ele. Sempre foi, querido, tá bom. Dava uma resmungada, mas tá bom. Não, ela fala, não, eu não quero mais assim. E aí o feminino se impõe, não de uma forma autoritária, não brigando, mas firme, sabe? Firme na decisão que tomou. Nesse posicionamento eu não quero. Eu quero assim, 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 assim. E aí nessa fase, o feminino não aceita, né? E ela, claro que ela nunca fecha a porta, né? Ela tá 90% curada nesse momento. E ainda tem esses 10% de cura que faltam. E aí são acionados pelo divino masculino porque ele nega.
ele nega o vínculo. E aí isso causa uma dor muito profunda e normalmente ele nega essas coisas que ela quer, ele não quer mais. Ah, não quero. Desse jeito eu não quero. Não, peraí, tem que ter um acordo. E eu não estou de acordo. E aí quando ele nega esse vínculo, causa uma dor profunda, profunda, profunda. E todas as curas que faltam ser acionadas no feminino, elas acontecem. E aí ocorre uma última separação, que a gente fala, né, que é a segunda separação. Essas pode ter 3, tá? Essas pode até ter mais. Mas normalmente são essas 2. E aí nessa segunda separação é o despertar final pro divino feminino, assim, ela desperta pro vínculo, ela entende, ela se aprofunda mais, ela foca nos estudos, ela se desliga do material, ela cuida do amor próprio e ela fica mais nas curas profundas, sabe? E aí dentro disso, isso pode acontecer, e ela se desconecta, tá? Ela se desconecta do masculino, e isso pode durar meses, dias não, tá? Precisa de meses pra resolver isso. E aí aí o masculino entra na noite escura da alma porque você desligou dele. Você parou de mandar energia pra ele. Não significa esquecer, não significa parar de pensar o que você vai pensar. É o primeiro pensamento do dia e o último quando você dorme, não adianta. Você vai sonhar com ele, vocês vão se encontrar no astral. Independente disso, a vida continua, né? Independente da fisicalidade. Aí, nesse momento, ele entra na noite escura da alma, ele sente falta, ele sente culpa, aí ele desperta. E o despertar dele é muito intenso. E ele entende que ele perdeu o amor da vida dele. Só que aí começam a acontecer coisas na fisicalidade, né? A espiritualidade começa a movimentar tudo. Acontecem problemas financeiros, perda de pessoas, de coisas que ele gostava, que ele queria. É um sacudir mesmo, sabe? Tipo, acorda, masculino, acorda. Você tem uma missão, você não está aqui a passeio. E aí nisso acontece a pré-reunião. E o divino masculino volta. E ele volta consciente para a conexão. Ele volta muito rápido nesse ponto. Ele dá o se liga. Não demora tanto quanto o feminino. O feminino ele tem o papel das curas. E o masculino ele vai um pouco mais rápido nisso, porque ele é racional, né? E o feminino é mais emotivo. E isso se você estiver com suas polaridades alinhadas, né? Feminino, feminino, masculino, não masculino. Por isso que é muito importante essa jornada, esse processo de cura. E aí quando acontece isso, os dois estão dispostos, sabe? A manter a conexão, a manter o relacionamento. E a fusão ocorre após tudo isso, né? Ocorre a completude, as dores, o perdão são trabalhados, as curas são espelhadas, né? Durante esse processo todo. E eles aprendem a trabalhar o controle, né? Os dois aprendem a trabalhar a raiva e a trabalhar toda a parte do desapego. Acontece a rendição também. Não é que você, eu tenho que me render. Não é isso. Você tem que baixar a guarda, sabe? Baixar a guarda e deixar Deus agir, deixar a espiritualidade tomar conta da sua vida, né, da sua jornada, ajudar você nesse processo. E aí nessa pré-reunião, né, que acontece a regação, a culpa, essas curas bem profundas ocorrem, e aí você entende o que é unicidade, você entende o que é ser um com o todo. E aí através do espelhamento, o gêmeo ele mostra as feridas da alma que desejam ser curadas, né, é o papel dele, é ele que faz isso. Não é ele consciente, é ele inconsciente que se comprometeu a te fazer isso por você. Tudo isso é por amor. Todo o processo é um processo de amor. E aí eu preciso que você entenda agora que você é a prioridade. Independente do processo da jornada que você esteja agora, você é a prioridade. E outra coisa, gente, proteja o seu vínculo. Você já sabe que é chama gêmea? Conversa comigo, conversa com o seu terapeuta, né? Pede ajuda para os seus mentores, mas não fica contando para todo mundo. Principalmente depois da união. Do casamento, da união, enfim, da família de vocês reunida, não fica contando para todo mundo, porque a espiritualidade protege, cuida, mas tem o mal rondando, a gente sabe, e como é um vínculo de alma, um vínculo sagrado, é importante que vocês mantenham esse cuidado de vocês de não se expor demais. E assim, vai acontecer no momento certo. Fique tranquila, fique tranquila. E qualquer dúvida que você tiver quanto a chamas gêmeas, me chama no WhatsApp, vou deixar meu número aqui na descrição desse vídeo. Eu sou a Aline, sou chama e a minha missão é emanar o amor.